Alguns de vocês conhecem Crossover, também conhecido como a CCI, mas é mais hoje Crossover Global. Tem que treinar, porque palavra em inglês, Crossover, tem que falar assim. Nós somos o quê? Nós somos uma agência missionária e nossa paixão é glorificar a Deus, catalisando a plantação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Nós temos uma história longa e rica aqui com essa igreja. Nós temos pessoas da Crossover, a minha esposa, a Keila, o Juarez lá na livraria. Tem várias pessoas aqui. Nós apoiamos o pastor Eliezer, que é o diretor executivo da Crossover aqui no Brasil. Nós temos o Dongli no conselho, o Adalberto está aqui. Então, nós nos sentimos muito abençoados. Nossa parceria aqui é forte. É tão forte que nós não queríamos perder a oportunidade de trazer o Bill para pregar hoje. Só quero dizer uma coisa sobre ele. A primeira vez que eu conheci ele, eu era adolescente. Recém-convertido, eu fui para uma conferência onde ele foi o preletor. O tema, Romanos 6, 7, 8. Primeira coisa, ele sobe e ele começa a falar. Mas ele está falando e todos nós lá... Mas parece Bíblia que ele está falando. Que isso? Ele tinha decorado Romanos 6, 7, 8. Ele estava citando para começar uma sequência de pregações. A minha reação foi... Deus... Eu quero ser assim, um homem de Deus assim, que ama tanto a palavra de Deus. Mais tarde, convidei ele para uma outra conferência, lá na Europa, porque a CCI está em muitos países, Crossover. E ele fez a mesma coisa, Sermão do Monte, vou pregar sobre Mateus 5, 6 e 7. Ele começa simplesmente a citar, ele ama a palavra de Deus. Então hoje nós temos o privilégio de ter ele trazendo a palavra de Deus, e eu garanto o seguinte, ele não quer que vocês vejam ele quer que vocês prestem atenção à palavra de Deus. Então vamos orar por ele para que seja bem assim. E vamos orar por vocês para que seja bem assim. Pai, muito obrigado pela presença do nosso amigo, parceiro de muitos anos, décadas. Pai, obrigado porque ele ama a Ti, ama a Tua palavra. E que, então, o Espírito Santo traga para nós, que o Espírito Santo abra os nossos corações, nossas mentes para ouvir, para acreditar, para abraçar e para viver a palavra de Deus que vai ser pregada neste momento. Que seja, Pai, tudo de Ti e para Ti, para Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. It's good to be back at Bacaxiri. É muito bom estar de volta no Bacaxiri. I've known Pastor Silvado since 1987. Eu conheço o pastor Silvado desde 1987. We met in America. Nós nos encontramos nos Estados Unidos. He was studying for his doctorate. Ele estava estudando, fazendo doutorado. I think we were only together one day. Eu acho que nós estivemos juntos somente um dia. But you know how God often brings people together closely even after a brief encounter. Mas você sabe como Deus pode ajuntar as pessoas no coração somente tendo um dia junto. When he finished his doctorate, he came back to Curitiba. Então ele terminou o doutorado, voltou para Curitiba. And he was inviting me to come visit. E aí ele me convidou para vir visitar. It wasn't until 1992 that Jason and I finally made it to Curitiba. E foi somente em 1992 que o Jason e eu viemos para Curitiba. And I still recognize people today from here that I met in 1992. E ainda hoje eu reconheço algumas pessoas que eu conheci em 1992. The relationship with your pastor changed much of my life. E o meu relacionamento com o teu pastor mudou muito a minha vida. When Fernando, his son, became 15 years old, quando o Fernando, filho dele, ele estava com 15 anos. My oldest son also turned 15. O meu filho mais velho também fez 15 anos. And you know there's a temptation to murder your boys when they become teenagers. E você sabe que você se sente tentado, né, a matar o teu filho quando ele se torna adolescente. So we switched teenagers. Então nós trocamos os nossos adolescentes. And Fernando came to live with us. Então o Fernando veio morar conosco. Twice. 2 vezes. I don't know if pastor was tempted twice. Eu não sei se o pastor teve essa vontade 2 vezes, né? But we had the privilege of having Fernando 2 different times. Mas nós tivemos o privilégio de ter o Fernando 2 vezes. And then Eloisa came to live with us. E aí a Heloísa veio morar conosco também. Which is the pastor and Hetty's daughter. Which she is the pastor's daughter. Que é a filha do pastor, né? And then in 1996, e aí em 1996, your pastor impacted
our ministry. O teu pastor, ele impactou o nosso ministério. In the 1990s, God's Spirit was doing something amazing here in Brazil. E nos anos de 1990, o Espírito Santo estava fazendo uma coisa muito maravilhosa aqui no Brasil. I was asked by the Baptists to speak to 8,000 singles in Campinas. Eu fui convidado para falar para 8.000 jovens solteiros em Campina. And your pastor was my translator. E o teu pastor foi o meu intérprete. As I walked away from different sessions, E aí, quando eu estava indo de uma sessão para outra, not having given an invitation, eu não tinha feito, né, um convite. there would be hundreds of singles at the altar praying and crying. Mas tinha centenas, né, de jovens no altar orando e chorando. I said, Pastor, what are they doing? E eu perguntei, pastor, o que eles estão fazendo? And he said, they're asking God to send them to the mission field. Ele disse, eles estão pedindo a Deus para enviá-los para o campo missionário. God was doing something in the 90s in your country. Então Deus estava fazendo alguma coisa diferente no teu país nos That was anos 90. 1995. Then in 1996, Isso foi em 95, em 96. Pastor Silvado and I talked about, should we start a mission agency here in Brazil? E o pastor Silvado e eu conversamos, será que nós deveríamos começar uma agência missionária aqui no Brasil? And we did. E aí nós começamos. How many of you were at the previous building for the Quantos de church? vocês participavam quando era o outro prédio da igreja? Do you remember this building? Você lembra desse prédio? Pastor and the leadership let our office, that was our first office in Brazil. O pastor e a liderança da igreja permitiu que nós usássemos esse prédio como primeiro escritório no Brasil. And Jason became the president of our ministry in Brazil. E aí o Jason, ele se tornou o presidente do nosso ministério no Brasil. I was president of the ministry in the States. Eu era o presidente do ministério nos Estados Unidos. And he and I both reported to a chefe, a boss. E ele e eu, então, nós nos reportávamos a um chefe. And that chefe was your pastor. E esse chefe era o teu pastor. Pastor Silvado started our ministry on a tremendous trajectory. O pastor Silvado, ele então colocou o nosso ministério numa trajetória maravilhosa. So since 1996, Então, desde 1996, we're now located in 28 different countries. nós já estamos em 28 países. We now have 140 missionaries. Nós temos 140 missionários. And I say this giving glory to God, but also thanking you for letting your pastor lead us. E eu falo isso agradecendo a Deus, mas agradecendo a vocês por permitir que o pastor de vocês nos lidere também. This next slide is already outdated. Esse próximo slide, ele já está ultrapassado. We've had the privilege of starting 1,490 churches around the world. Nós já tivemos o privilégio de plantarmos 1.490 igrejas ao redor do mundo. Now, most of them, as you see on this next slide, are among Muslims and Hindus. A maioria delas, como você vê no próximo slide, ela está entre muçulmanos e os hindus. We try to take the gospel of Jesus Christ to the hardest places of the world. A nossa expectativa é levar o evangelho de Cristo para os lugares mais difíceis no mundo. So you may be sitting here this morning asking this question. Mas talvez você está sentado aqui nessa manhã fazendo a seguinte pergunta: Why would you want to go to the other side of the world por que você iria para o outro lado do mundo when we could just go right across the street and share the gospel? quando você poderia simplesmente atravessar na rua e compartilhar o evangelho? Why would you send Pastor Caio? I've known him for decades. Por que você enviaria o pastor Caio? Eu conheço ele há muitos anos. Why would you send him to Italy for the past 15 years? Por que vocês o enviariam para a Itália pelos últimos 15 anos? It'd be much easier and cheaper to send him right over there, Seria muito mais fácil e mais barato enviá-lo logo ali, just across the street. logo ali do outro lado da rua. Because there are people over there who need to hear the gospel of Jesus Porque Christ. também tem pessoas ali que precisam ouvir do evangelho de Cristo. We're going to look at 3 reasons this morning. Então nós vamos olhar por 3 razões nessa manhã. And these 3 reasons are found in 2 Corinthians chapter 5. E essas 3 razões nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5. If you'll be turning to 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Se você ler 2 Coríntios 11 capítulo 14, And we're going to look at Paul's motivation, nós vamos estar olhando a motivação de Paulo, Paul's ministry, o ministério de Paulo and Paul's message. e a mensagem de Paulo.
As you're turning to 2 Corinthians 5, let me tell you about some verses in 2 Corinthians chapter 11. Enquanto você abre 2 Coríntios 5, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre 2 Coríntios 11. This is that famous passage where Paul recounts how much he has suffered for the gospel. É um versículo muito importante onde Paulo está falando como que foi o sofrimento dele pelo evangelho. He said, I've been beaten so many times, I don't even remember. Ele fala, eu já apanhei tantas vezes que eu não sei nem contar. He said, 5 times I received 39 lashes from the Jews. E por 5 vezes eu recebi 39 chibatadas pelos judeus. He said, 3 times I've been beaten with rods. Por 3 vezes eu apanhei com varas. He said, 1 time I was stoned with rocks. E uma vez eu fui apedrejado. Why would Paul suffer that much? E por que Paulo sofreu desta forma? He could have just stayed in Jerusalem, told people about Jesus. Ele poderia simplesmente ter ficado em Jerusalém e falar ali naquela cidade sobre Jesus. Why would he go to modern day Turkey and modern day Greece to proclaim the gospel? Por que ele teria ido para a Turquia moderna, Grécia moderna, para compartilhar o evangelho? Let's look at the first reason, the motivation of his heart. Vamos então olhar para a primeira razão, que é a motivação do coração dele. And Claudia will read verses 14 through 17. A Cláudia vai ler do versículo 14 ao 17. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conheço desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. So here we see Paul's motivation. Então aqui nós vemos a motivação de Paulo. He says, I'm willing to be beaten and stoned and lashed. Eu estou disponível a apanhar, a ser apedrejado, a levar chibatadas. Not because his love for comfort, não porque ele amava o conforto, but for his love, the love of Christ controlled him. mas porque o amor de Cristo o controlava. This is a slide of Uzbekistan. Nós temos um slide aqui do Uzbequistão. This is one of the countries in which we minister. É um dos países que nós ministramos. It's virtually completely filled with people who are following Allah. Ele está completamente cheio de pessoas que seguem Alá, It's Muslim. que são os muçulmanos. Over church history, there's only 3 other countries that have had more martyrs for Christ than Uzbekistan. Pela história da igreja, né? Toda a história da igreja, nós só tivemos 3 países além do Uzbequistão que tiveram essa situação. I want you to look at this next slide, please. Eu quero que você dê uma olhada no próximo slide. You see, the first recorded believer was not identified until 1983. Nós vemos que o primeiro cristão que foi registrado só aconteceu em 1983. And in 1990, when the Soviet Union collapsed, E nos anos 90, quando a União Soviética caiu, missionaries could get in more easily. os missionários começaram a ter facilidade para entrar. They had to go in secretly, but they could get in more easily. Eles tinham que ir em segredo, mas eles tinham mais facilidade para entrar. And you see, in the 1990s, people started coming to Christ. E aí você vê, em 99, as pessoas começaram a vir até a Cristo. And then churches started being planted. E aí as igrejas começaram a ser plantadas. This is a hard place. Isso é um lugar muito fechado. We've had the privilege of planting 138 churches there. Nós tivemos o privilégio de plantar 138 igrejas lá. But when you think starting churches, don't think a church as big as this one. Mas quando você pensa em implantar igreja, você não vai pensar que é uma igreja desse tamanho como nós temos aqui. This is a picture of what these churches look like. Aqui nós temos uma foto de como a igreja é lá. They're very small Elas churches. são bem pequenas. If we can go to the next slide. Very small. São bem pequenas. And they meet in secret. E eles se encontram escondidos. So this morning, we all came in very loudly and very joyfully. Nós entramos hoje pela manhã na igreja, né? Bastante felizes, fazendo barulho. And I love to worship at Bakashari. E eu amo participar da adoração aqui no Bacaxiri. Because you sing with all of your hearts. Porque você canta com todo o teu coração. But in these churches, the people show up
one or two every 10 minutes. Mas nesse local as pessoas vêm na igreja de 1, 2 a cada 10 minutos. It may take a couple of hours before the whole church gathers. Talvez leve algumas horas até que todos os membros da igreja cheguem. Because they don't want to draw attention to themselves. Porque eles não querem, né, chamar atenção para eles. And once they're ready to start, E quando eles estão prontos para começar o culto, they're not playing guitars or beating drums. eles não estão tocando a guitarra, tocando bateria. The missionary, the church planter, O missionário da igreja, aquele que plantou a igreja, is saying, okay, ele diz: it's time to worship. está na hora da adoração. And they'll begin to sing in a whisper. E eles começam a cantar sussurrando, Because they don't want the next door neighbors to hear. porque eles não querem que o vizinho, né, And- ouça and call the police. e chame a polícia. They're small churches. São igrejas bem pequenas. One of the people that started one of these churches, Uma das pessoas que começou uma dessas igrejas, this is a picture of him. essa é uma foto dele. I met him in Central Asia. Eu o conheci na África, na Ásia Central, And he told me this story, his story of suffering. e ele me contou a história de sofrimento He dele. and his wife were Muslims. Ele e a esposa, eles eram muçulmanos. They heard the gospel, Eles ouviram o evangelho. gave their lives to Eles Jesus, entregaram a vida deles para Jesus. but his mother and his brother were angry because they had given their lives to Mas Christ. a mãe e os irmãos dele ficaram muito irados porque eles se entregaram para Cristo. So one day when he was at work, Então, um dia, quando ele estava trabalhando, his own mother a própria mãe dele and his brother e os irmãos went to his house and began to beat his wife, foram até a casa dele e começaram a bater na mulher dele, trying to get her to leave Christianity and become a Muslim again. tentando fazer com que ela negasse o cristianismo e voltasse para ser muçulmano. For some reason that day, he thought he needed to go home during lunch. E naquele dia, por alguma razão, ele sentiu que ele tinha que ir para casa no horário do almoço. And he found them beating his wife. E ele chegou no exato momento em que a mulher dele estava apanhando. So he starts wrestling with his brother. Então ele começou a lutar com os irmãos dele. His brother took a knife in the kitchen E daí um irmão, ele pegou uma faca na cozinha and stabbed him in the back. e ele esfaqueou ele nas costas. Just barely missed his kidney. Por pouco não chegou no rim. He pulled up his robe and showed me the scar. Ele levantou a roupa dele e me mostrou a cicatriz. So what did you do after that? Did you leave town? E aí eu perguntei: o que aconteceu depois disso? Você foi embora da cidade? He said, no. Ele falou: não, I started a church there. eu comecei uma igreja lá. My family need to know Jesus. Porque a minha família precisa conhecer Jesus. My friends need to know Jesus. Os meus amigos precisam conhecer Jesus. But you and I tend to think, Mas você e eu pensaríamos: let somebody else tell them about Jesus. deixa que outra pessoa fale de Jesus para eles. But Paul Mas Paulo, was just like this man. ele era igual a esse homem. There's a greater motivation than the love of comfort. Tinha uma motivação muito maior do que o amor pelo There's conforto. something much more important than the love of safety. Tinha algo muito maior do que o amor pela segurança. And that's the love of Christ control them. Era o amor de Deus controlando a vida deles. So why do we go around the world and not just go across the street? Então por que nós vamos do outro lado do mundo e não simplesmente do outro lado da rua? Because there's a greater motivation in our lives as followers of Christ. Porque existe uma motivação maior nas nossas vidas como seguidores de Cristo. So that's Paul's first reason. Essa foi a primeira razão de Paulo. He had a greater motivation. Ele tinha uma motivação maior. But there's a second reason. Mas tem uma segunda razão. And this is Paul's ministry. E que era o ministério de Paulo. Let's look at the next two verses 18 and 19. Vamos ler o versículo 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que de Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. The second motivation is, the second reason is God had given Paul a ministry. A segunda razão é porque Deus deu a Paulo um ministério. It was a ministry of reconciling people to God. É o ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Another country in which we minister, Um outro país no qual nós ministramos, most people don't even know where it's located in the world. muitas pessoas nem sabem aonde fica esse país no mapa, It's Azerbaijan. que é o Azerbaijão. It's northeast of Turkey.
é noroeste da Turquia. And God's doing an amazing work there. E Deus está fazendo uma obra maravilhosa naquele país. It's a majority Muslim, A maioria são muçulmanos, but God's doing something there that's quite amazing. mas Deus está fazendo algo lá que é maravilhoso. We've had the privilege of starting 77 of these small churches. Nós tivemos o privilégio de já plantar 77 igrejas, pequenas igrejas. And let me just give you one example of what God's doing in this country. Eu quero te dar um exemplo do que Deus está fazendo neste país. This is a picture of a young lady in one of the churches. Essa é uma foto de uma jovem membro da igreja. When she was born, her mother didn't want her. Quando ela nasceu, a mãe dela não a quis. So she had somebody take the baby and leave the baby at a trash dump. Então ela deu a criança para alguém e pediu para aquela pessoa jogar a criança no lixo. One day old baby. Um bebê de um dia somente. And the rats began to come out from the garbage and began to nibble E her aí, nose os and her ratos lips. que estavam ali naquele lixo começaram a vir e a morder, comer o nariz e a boca da criança. You can see a little bit in the left picture Você consegue ver ali na figura à esquerda how she's been scarred. como tem essa deformidade no rosto dela. The lady that was walking by saw the baby, picked the baby up and took her to an orphanage. Então uma senhora passou ali perto daquele lixão, pegou o bebê e levou esse bebê para um orfanato. And in Azerbaijan, the orphanages go from newborns to 7-year-olds. Então no Azerbaijão, as crianças elas ficam ali de recém-nascida até 7 anos de idade. And the little boys and the little girls stay together in these orphanages. Então ficam meninos e meninas até 7 anos no mesmo orfanato. At age 7, they send the little boys to their own orphanages and the little girls to their orphanages. Então com 7 anos daí eles separam, mandam as meninas para o orfanato de meninas e os meninos para o orfanato de meninos. But at the first orphanage, when she was just a little girl, Mas naquele primeiro orfanato, quando ela era uma garotinha, she had a best friend, ela teve um melhor amigo, a little boy. um garoto. At 7, he went one way, she went the other. Então com 7 anos eles se separaram, cada um foi para um orfanato. At age 17, if they've never been adopted, Com a idade de 17 anos, se eles nunca foram adotados, they turn them out to the streets. simplesmente eles têm que sair do orfanato e eles vão para a rua. Perhaps because of her deformity, she was never adopted. E talvez por causa da deformidade que ela tinha, ela nunca foi adotada. So she began selling her body in order to stay alive on the streets. Então ela começou a vender o corpo dela para permanecer viva nas ruas. And then one of our workers met her. E aí um dos nossos missionários a encontrou. And they explained to her how she could be reconciled to a God who loved her very, very much. E eles explicaram para ela como que ela poderia estar reconciliada com Deus, que a amava muito. She gave her life to Christ, Ela entregou a vida dela para Jesus, was baptized, foi batizada joined one of these little churches. e ela se tornou membro de uma daquelas igrejas pequenas. Months later, Alguns meses mais tarde, remember the little boy? lembra daquele garoto? Somewhere in his journey, he came to Christ. E aí, durante a vida dele, ele teve também um encontro com Cristo. And he joined one of the little churches there in Azerbaijan. E ele também se tornou membro de uma das igrejas ali no país. In God's providence, it was the exact same church that his little friend had joined. E, pelo mover de Deus, ele se tornou membro na mesma igreja que aquela jovem era membro. And when he saw her, E quando ele a viu, he couldn't believe it. ele não conseguia acreditar. He said, "Oh, I've been looking for you all my life." Ele disse, eu tô procurando você por toda a minha vida. He said, "I loved you when we were little children. Ele disse, eu amava você quando nós éramos crianças. And I've never stopped loving you. E eu nunca parei de amá-la. I loved you then and I love you now." Eu te amava naquela época, eu te amo hoje. And he proposed to her. E aí ele a pediu em casamento. And they married. E eles casaram. And last year they had a little baby E o girl. ano passado eles tiveram um bebê, uma filha.
What a love story. Que história de amor, não é? And I don't know if the love story is between him and her Eu não sei se é a história de amor entre os dois or between her and God. ou a história de amor entre ela e Deus. God in his love had somebody walk by and scoop her up off of that trash dump Porque no amor de Deus ele fez com que alguém passasse por perto daquele lixo e a pegasse and chase away the rats. e tirou os ratos de cima dela. But far beyond that, Mas muito mais do que isso, God reconciled her to himself Deus a reconciliou consigo mesmo, because he loved her. porque ele a amava. If he gave her sin, Então perdoou os pecados dela, gave her the free gift of eternal life, deu a ela o dom da vida eterna and he's transforming her into the person that God created her to be. e ele a transformou na pessoa que Deus havia criado para ela ser. You may know one of the people in this next slide if you've been here for a long time. Talvez você conheça algumas dessas pessoas nesse slide, porque se você é membro aqui já há muito tempo. On the left side of the screen, Na parte esquerda da tela there are two Brazilians. tem dois brasileiros. One has been in this church many, many times. Já esteve nessa igreja muitas vezes. He now lives in America. Hoje ele mora nos Estados Unidos. The other one, he grew up in Brazil and he now lives and works for us in the Middle East. O outro cresceu no Brasil, mas ele trabalha para nós no Oriente Médio. Here they are with some of our leaders, our church planters in Azerbaijan. E aqui nós temos alguns dos nossos líderes, plantadores de igreja no Azerbaijão. The three that I've circled, Aqueles três, né, que eu marquei. I was talking to them one day. Um dia eu estava conversando com eles. And we're having a great discussion in English Nós estávamos conversando, uma conversa muito gostosa em inglês. because I could not learn Azeri in one day, Porque eu até agora não consegui aprender o Azeri, which is their language. que é a língua deles. So we're having a conversation, Então nós estávamos conversando. and suddenly they turned and began talking to each other in their own language. E aí, de repente, eles pararam de conversar em inglês e começaram a conversar entre si na língua deles. And one of these three raced out of the room, E um deles saiu correndo da sala. and the other two turned to me and just very calmly started talking to me in English again. E aí os outros dois viraram para mim de uma forma bem calma, começaram a conversar em inglês de novo. I said, "Whoa, time out. Aí eu disse, para um pouquinho. What just happened?" O que aconteceu? They said, "Oh, one of our friends is coming back into Azerbaijan right about now." Eles disseram, um dos nossos amigos está acabando de chegar no Azerbaijão agora. And I said, "So?" E daí? They said, "Several days ago, he just got out of jail. E eles disseram, alguns dias atrás ele foi liberado da prisão. They caught him smuggling in Bibles into our country. Ele foi pego contrabandeando Bíblias para dentro do país. So they threw him in jail. E aí eles o pegaram e jogaram na prisão. 3 days ago, he got out of jail. 3 dias atrás ele saiu da prisão. 1 day ago, he went out of the country to go get more Bibles. E um dia atrás ele saiu do país para pegar mais Bíblia. He's supposed to be arriving in country right about E ele now. deve estar chegando no país exatamente agora. We've called him to see if he got caught again. Então nós queremos ligar para ver se ele foi preso novamente. We want to know if we need to go visit him in jail when we get home. Nós queremos saber se nós temos que visitá-lo na cadeia quando nós formos para casa. No big deal. Não é grande coisa. I'm like, Aí eu tô, this is so different than my city. isso é tão diferente da minha cidade. It's different than Curitiba. É diferente aqui em Curitiba também. You didn't call up somebody yesterday and go, "Hey, did they arrest you for smuggling in Bibles Você today?" não ligou para alguém ontem e perguntou, alguém te prendeu porque você estava contrabandeando Bíblia? And if they had, E mesmo que eles tivessem, you would be up here saying, "Pastor Silvado, you need to move out of the way." você estaria aqui dizendo, Pastor Silvado, saia do caminho. I have a story to tell about my neighbor. Eu tenho uma história para contar sobre o meu vizinho. They've arrested him, Ele foi preso and we need to pray for him. e nós temos que orar por ele. This is terrible. Isso é terrível. They're like, E aí eles estão, "Yeah, we better check on him." nós temos que verificar o que aconteceu. Because it happens all the time. Porque acontece todas as vezes. Why Por quê? would they be willing to be thrown in jail time and time again? Por que eles têm essa disponibilidade de ser jogado na cadeia todas as vezes? Because like Paul, they had a ministry from God
of reconciliation. Porque, igual a Paulo, eles têm um ministério que veio de Deus, o ministério da reconciliação. They realized that God loves people. Eles perceberam que Deus ama as pessoas. And He desires to bring them back into a right relationship with Himself. E o desejo dele é trazer essas pessoas para ter um relacionamento com Deus. So they're willing to pay the price, Então eles estão disponíveis a pagar o preço. whether it's being thrown in jail or going to the other side of the world, Se eles vão ser colocados na cadeia ou se eles estão do outro lado do mundo, to see people reconciled to God. para ver pessoas sendo reconciliadas com Deus. What's your ministry? Qual é o teu ministério? The things of God are eternally important. As coisas de Deus, elas são importantes pela eternidade. Let's look at one last reason Vamos olhar uma última razão. why Paul would be willing to 5 times receive lashes. Pela qual Paulo ele pôde, né, por 5 vezes receber as chibatadas. 39 lashes. 39 chibatadas. 3 times beaten with rods. 3 vezes ele apanhou com varas. 1 time stoned with rocks. Uma vez ele foi apedrejado. We find this last reason in verses 20 and 21. E nós encontramos essa última razão no versículo 20 e 21. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. The third reason is God had given Paul a message, as though God was speaking through him. A terceira razão é porque Deus deu a Paulo uma mensagem. É como se Deus estivesse falando através de Paulo. This is one more country that Pastor Silvato set us on a course to impact with the gospel. Aqui nós temos um outro país pelo qual, né, o pastor Silvado nos colocou em direção a alcançar as nações, It's the country of Turkey. que é o país da Turquia. Now, Turkey has about 82 million people. A Turquia tem mais ou menos 82 milhões de pessoas. And we've started 30 churches there. Nós já começamos e plantamos 30 igrejas lá. This shows you the growth of the number of believers in the country of Turkey. E aqui nós mostramos, né, o crescimento de cristãos, em números de cristãos na Turquia. Today, there are only about 6,000 followers of Christ. Hoje nós temos mais ou menos 6.000 pessoas que seguem a Cristo. This next slide shows you how the number of churches have been slowly increasing. O próximo slide mostra o número de igrejas que tem crescido bem devagar. The latest number is approximately 170 Protestant churches in Turkey. O último número, nós temos mais ou menos 170 igrejas protestantes na Turquia. Now, let's put the situation there and compare it to the situation here in Curitiba. Então, vamos pegar a situação na Turquia e vamos fazer uma comparação com a situação aqui de Curitiba. Jason and I tried to research this yesterday. O Jason e eu, nós tentamos fazer essa pesquisa ontem. Your city, you have about 3.5 million people. Na cidade, né, na tua cidade, você tem mais ou menos 3 milhões e 500 mil pessoas. And about 1,500 Protestant E churches. mais ou menos 1.500 igrejas protestantes. So if each church reached about 2,400 people, É mais ou menos que cada igreja vai alcançar 2.400 pessoas. you would have reached every person in the city with the gospel. Se isso acontecesse, nós teríamos alcançado todas as pessoas com o evangelho. But the churches in Turkey, Mas as igrejas na Turquia, they would have to reach almost 500,000 people each. eles teriam que alcançar cada uma 500.000 de pessoas. And the churches there aren't large churches like this one. E as igrejas lá não são igrejas grandes como essa. This is a picture of the kind of churches that are there. Aqui nós temos uma foto do tipo de igreja que nós temos lá. And this missionary, Esse missionário, one of our missionaries, dos nossos missionários, he's been ministering there in Turkey for years. ele está ministrando na Turquia já há muitos anos. When he started, the city had
a little bit more people than this city, Curitiba. Quando ele começou a ministrar naquela cidade, tinha mais pessoas do que hoje em Curitiba. He's been there over 10 years, and today there are only 3 churches there. Ele já está lá há mais de 10 anos e hoje só tem 3 igrejas lá. Just recently, a Muslim man came into the church. Recentemente, um homem muçulmano veio até a igreja. And he said, Pastor, I need to make a confession. E ele disse para o pastor, pastor, eu tenho que fazer uma confissão. When I came several weeks ago, it was because I had a wicked intention. Eu vim na igreja algumas semanas atrás, mas eu tinha um desejo muito ruim no meu coração. My assignment was to see when do most of you Christians gather and when will the pastor be with them. A minha ideia era saber quando que teria aqui na igreja o maior número de pessoas e o pastor estivesse naquele dia. Then I was supposed to come back to the meeting wearing an explosive vest. Então eu voltaria nesse culto usando um colete explosivo. And I was to come blow you up and blow as many of the believers up. E eu tinha que vir e explodir você e explodir o máximo de cristãos que eu conseguisse. But the first Sunday that I walked into church, Mas o primeiro domingo que eu vim na igreja, now this Muslim man is about my height. esse muçulmano ele tem mais ou menos a minha altura. The missionary is 2 meters tall. O missionário ele tem mais ou menos 2 metros de altura. He has long arms. Ele tem braços muito longos. He could shake hands with Dongli from here. Ele poderia daqui, né, apertar a mão do Dongli. When the Muslim man came into church for the first time, Então, quando esse muçulmano entrou na igreja pela primeira vez, the missionary wrapped those long arms around him. então o missionário, né, com aqueles braços longos, abraçou esse muçulmano. He says, God loves you. Welcome to our church. E ele disse: Deus te ama, seja bem-vindo na nossa igreja. The Muslim man told him, Aí o muçulmano disse para ele: when you greeted me like that, quando você me cumprimentou dessa forma, I had to come back Sunday after Sunday to see if it was real. eu tive que voltar aqui domingo após domingo para ver se isso era verdade. Pastor, I'm not going to blow you up anymore. Pastor, eu não vou explodir você mais. So let's go back to our initial question. Então vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Why should we send people like Pastor Kaio around the world when it would be so much easier and cheaper to send him across the street? Por que nós deveríamos mandar o pastor Caio ao redor do mundo quando é muito mais barato e mais fácil mandar ele ali do outro lado da rua? Paul says in 2 Corinthians 5, Paulo fala em 2 Coríntios 5, because we have a different motivation. porque nós temos uma motivação diferente. We have a very important, and that motivation is the love of Christ. E essa motivação é o amor de Cristo. We have a very important ministry. Nós temos um ministério muito importante. We're to reconcile people to God. Nós temos que reconciliar as pessoas com Deus. And we have an incredible message. E nós temos uma mensagem incrível. God loves you. Deus te ama. And He will forgive you of your disobedience. E Ele vai te perdoar da tua desobediência. If you just give your life to Se Jesus. você entregar a tua vida a Jesus. The reason we go around the world to the hard places A razão pela qual nós vamos ao redor do mundo nos lugares mais difíceis can be summed up in this last slide. pode ser resumido nesse último slide. There are people driving by right now Tem pessoas que estão passando, né, dirigindo nesse momento that need Jesus. que precisam de Jesus. But there are 1,500 churches in this city that can reach them. Mas tem 1.500 igrejas nessa cidade que pode alcançar essa pessoa. There's spiritual needs right here. Tem necessidade espiritual aqui. But there's access to the answer to those Mas- needs right here. Tem o acesso a esta necessidade aqui. But there are places in the world where there's spiritual needs Mas tem lugares no mundo que existe a mesma necessidade espiritual, that have no access at all mas to the answer. que não tem acesso de forma nenhuma a essa resposta. You and I must let the love of Christ control us. Você e eu temos que permitir que o amor de Cristo nos controle. We must get serious about this ministry of reconciliation. Nós temos que sermos sérios a respeito do ministério da reconciliação. And we need to joyfully proclaim the message of God's love. E nós temos que, de uma forma muito feliz, proclamar a mensagem de Cristo. Across the street, Do outro lado da rua,
and around the world. e ao redor do mundo. Let's pray together. Vamos orar. Father God, thank you for how you've used this church. Pai, nós agradecemos pela forma que o Senhor tem usado essa igreja. Bacaxiri has reached many people with the gospel. Bacaxiri tem alcançado muitas pessoas com o evangelho. It's made a tremendous difference in the city. Tem feito uma diferença tremenda na cidade. And it has a great heart for the mission field. E tem um grande coração pelo campo missionário. Father God, I pray that you would raise up more young people that would go to the ends of the earth. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante jovens que possam ir para outros lugares do mundo. Father, I pray that you would raise up givers that would be serious about sacrificing for the Great Commission. Eu oro para que o Senhor levante doadores que vão estar com um coração para sacrificar por essa grande colheita. Father, I pray that you'd continue to protect and guide Pastor Silvado and the rest of the leadership team. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue protegendo e guiando o pastor Silvado e a liderança dessa igreja. Use this church in a more powerful way than you've ever used it in its past. E use essa igreja de uma forma mais poderosa, mais do que o Senhor já usou no passado. May Bacaxiri bring you great honor and pleasure and glory. Que o Bacaxiri te traga grande honra e glória. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.